Está no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. A cena a seguir se passa nas indústrias minágoras, maior fabricante de fluidos de perfuração de petróleo do mundo. Nosso personagem é o gerente Álvaro Foster, que começou na empresa na década de 90 e a partir de 2010 assumiu a gerência técnica. Porém, ainda como coordenador em 2013, contratou o estagiário Thiago Manfroni, conhecido no futebol de sexta-feira como Tigas. Tigas é um garoto esperto que decolou na companhia e assim que se formou engenheiro, sendo destaque na corporação, ganhou como prêmio 2 anos na unidade do Texas, a Matriz, onde trabalham os maiores especialistas em tecnologia deste mercado. Tigas, então, retorna em 2016 como coordenador técnico, respondendo diretamente a Álvaro Foster. Tigas vira referência técnica em todas as plantas e Álvaro passa a se sentir um intermediário. A história começa no feedback de Álvaro para Thiago. Thiago, você dar uma chegadinha aqui na minha sala? Claro, com certeza. Boa tarde, Thiago. Com licença. Posso fechar a porta ou deixa aberto? Por favor, Thiago. E aí, sexta-feira foi lá no futebol ou não? Cara, não tem mais jeito, cara. Eu tô pensando em começar a jogar em outra galera, mano, porque tá muito fácil pra mim, sabe? Aí a galera é muita quebradeira, tô com a canela tudo roxa. A galera vê meus dribles aí e começa a bater na minha canela. Nossa, cara, eu não consegui mais ir no futebol, muito trabalho aqui, né? Muita reunião, tô sempre... A galera tem sentido a tua falta. Eu tenho sentido muita falta do exercício físico. Hoje é só dor na coluna, aí a gente vai ficando mais velho, né? Você sabe que faz diferença isso aí até na performance, tudo na vida, cara. Em casa, no trabalho, fazer exercício aí muda a performance também das entregas até na empresa, cara. Eu acho que faz muita diferença. Por isso que eu não abro mão. Vamos ver se eu consigo voltar. Mas, Thiago, eu queria começar a nossa conversa aqui dizendo para você que você é um destaque na companhia. Você está de parabéns pelos seus trabalhos. Queria dizer que eu tenho muita satisfação em ter te contratado na época ainda estagiário. Você era um menino e agora você é uma referência na nossa empresa e eu fico muito contente de você estar na minha equipe. E você pode ter certeza que o sentimento é mútuo, sabe? Porque na época que a gente estava se destacando aqui, a gente trabalhava junto e eu tive essa oportunidade de ir lá para a Matriz no Texas, né? Lá eu me tornei um outro Thiago, sabe? Um Thiago diferente daquele Thiago que a gente construiu junto aqui. E desde então eu tenho lutado muito para manter aquele meu perfil, esse meu tipo de entrega, assim, sabe? Então você pode ter certeza que eu também sou muito contente de trabalhar, que eu carrego com muito carinho o passado que a gente teve junto aqui antes de eu ter ido para lá e ter desenvolvido, né, tudo que eu desenvolvi lá. Que bom, Thiago. Eu fico feliz que você é um cara assim que reconhece esse seu começo. Eu acreditava que você havia esquecido um pouco desse começo, mas que bom escutar essas palavras de você. Claro. Mas de qualquer forma, só voltando aos elogios, né, que eu tenho a fazer para com o seu trabalho, as entregas das metas agora de julho, em que você bateu todas as metas, foi perfeito, assim. Então eu queria dizer para você continuar assim, continuar contando comigo, né? Eu vejo que a companhia está muito feliz com os nossos resultados, mas eu não posso deixar de destacar um probleminha aí que está acontecendo aí, Thiago. Eu queria que você pensasse um pouco algumas coisas. Tem uma questão aí na área comercial, me parece que você tá entrando um pouco na área de outras pessoas, sabe? Eu andei recebendo algumas reclamações, principalmente com relação ao bid
dos fornecedores, em que você questionou os valores, os preços e sugeriu alguns números, você acabou ofendendo algumas pessoas. Eu gostaria que você não fizesse mais isso, não tivesse mais esse comportamento e se focasse restritamente na área técnica. Infelizmente, a nossa companhia existe muitos melindres e eu não gostaria de ter que ficar me incomodando, sabe? Não ficou claro pra mim disso que você tá falando, porque, assim, você tá me falando aqui de uma situação, você me falar o que de fato ocorreu, quem fez, e veja só, né? Tá misturando dois temas do meu ponto de vista. Quando eu voltei lá dos Estados Unidos, lá a gente tem uma pegada de alta produtividade, então a gente precisa se envolver em tudo, tem que ter participação. Então se eu tô vendo uma coisa errada, eu tenho que contribuir, eu tenho que ajudar, eu tenho que apontar, eu tenho que ser um agente de mudança e ser o cara que faz a diferença. Agora, se alguém não gostou do meu comportamento, eu acho que talvez isso vai acontecer porque eu sou um cara de altos resultados. Vai ter gente que vai se incomodar. Agora, quando você fala que se ofendeu, é diferente, porque aí eu teria que ofender, xingar alguém. Você falou, agora eu queria falar, eu queria que você ouvisse. Aí você precisa trazer pra mim qual é o cenário, quando que isso aconteceu, quem que foi pra eu entender se foi realmente uma coisa que... eu expliquei, Thiago, é a questão do bid, dos preços agora em julho. Quem mexe com o bid? Você sabe quem mexe com o bid. Mas quantos clientes que eu atendo? A questão do supervisor comercial, o Alexandre, ele comentou comigo. Entendi. Entendeu? Isso chegou na diretoria comercial. Mas assim, o doutor Abdala ficou sabendo. Eu não vou parar de fazer isso. O doutor Saulo ficou sabendo disso e ficou bastante incomodado. Olha, Thiago. Vou te falar uma coisa, Álvaro. O que eu tenho visto, diferente do ponto de vista desse cara aí da área que você falou aí, do Alexandre. Do Alexandre, diferente dele, o que eu tenho recebido elogios dos clientes e tenho recebido elogios do próprio Saulo é bem diferente disso. Então, assim... Saulo? Você conversou com o Saulo? Conversei. Ou Thiago? A gente tem contato, né, cara? A gente tá em todas as áreas, a gente é uma área transversal. E o que eu que gostaria de ver contigo, que tá me preocupando, Álvaro, é um pouco dessa desconexão, porque eu não tô entendendo que você veio me elogiando e agora tá vindo com um problema, só que eu só tô vendo meta sendo batida e tô vendo elogios vindo da diretoria e dos clientes. Então, assim, eu preciso entender... né, o que de fato está acontecendo, porque eu quero me desenvolver. Eu não sei então se o futuro meu é aqui dentro dessa empresa. Porque se eu estou fazendo tudo certo, aí eu recebo um feedback desse tipo aí, que é para eu parar de me importar com as coisas e meio que empurrar com a barriga, ser corporativista, eu não vou ser, cara. Você me perdoe. Thiago, não é uma questão de não se importar, é mais uma questão de postura, sabe? Eu vejo que você foi um pouco arrogante com a outra área, você realmente... quis ensinar o padre a rezar a missa, sabe, Thiago? Então, eu gostaria assim, que você tomasse um pouco mais de cuidado com esse seu comportamento. Inclusive, tem algo que me incomodou bastante. Essas suas conversas aí paralelas com a diretoria, realmente me atravessando. Não é uma postura que eu espero de um profissional, Thiago. Então eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção nisso. Não concordo contigo, porque assim, eu sou proibido de falar com o diretor. Então você tem passe livre com ele e eu não tenho? E tem outro ponto. Se você tá achando realmente que esse tipo de comportamento meu tá sendo tão destoante, é porque eu preciso da sua ajuda também, da sua presença. Assim, Thiago, tem alguns assuntos que eu fico sabendo na hora da reunião, entendeu? Que você combinou com diretoria, eu fico um pouco... Porque a gente, aí você tá me prejudicando um pouco, Thiago. Eu não sei se é prejudicando, eu concordo que a gente tá se prejudicando mutuamente. A área tá tendo bons resultados, mas isso prejudica bastante o meu trabalho. Eu fico... Eu não sei nem se eu estou sendo chacota nas unidades. Está sendo. Se você me permite dizer, porque você tá ausente. Então, assim, eu tô fazendo as coisas rodar, e daí, se eu for pra te pedir benção e deixar Thiago, as coisas... eu tô dando feedback pra você tá querendo me dar feedback agora? Não, eu acho que se você tá aqui pra gente conversar, por exemplo, você não falou, vamos fazer um feedback. É um feedback. É uma conversa. A gente tá falando de performance da empresa, o que é mais importante? A minha performance da empresa, você precisa também ouvir. Porque, porque assim, eu tenho o seguinte ponto de vista. Tudo que você falou, se tem coisa que eu tenho que melhorar, eu tenho que ouvir aqui, você me perdoe. Eu vou processar isso daqui. Só que eu também preciso te dizer que tem coisa que às vezes eu não acho o momento de vir falar pra ti, mas eu preciso de um gerente mais presente comigo. Um gerente que esteja na mesma página que eu.
Porque daí eu Mas tô é que numa é velocidade, difícil, eu tô numa Thiago, direção. A gente tá sempre muito ocupado, é muita Eu também reunião, tô, é muita mas eu reunião também sou. online. Eu saio de uma reunião, entro na outra. Eu Mas não eu também consigo sou. ficar de babá pra você, Thiago. Não, mas Você não, eu tem não quero que me você seja babá. reportar, você tem que Não, me aí você tem que reportar. me respeitar, porque eu não tô pedindo babá, eu tô pedindo trabalho em equipe. Porque se pra mim é importante a redução do custo e pra você não é, aí a gente não tá falando a mesma língua. Aí você me perdoe, mas esse tipo de coisa mostra o nível de comprometimento de cada um. Eu sou comprometido com a empresa, com o resultado dela. E eu preciso que a gente trabalhe em equipe. E que você me traga feedbacks que me desenvolva. E se esse desenvolvimento não for pra eu trabalhar aqui, então eu vou procurar outro lugar. Porque Não, assim, Thiago, não eu é, tô mais. não é assim, Não, é Thiago, sim, não, é sim, Thiago, porque você eu tá tô levando preparado. pra outro lado, Não, Thiago. não. É Não é você que tá isso, levando o Thiago. pessoal. Eu vou te deixar uma coisa bem clara. Eu quero ser gerente dessa área. E se você não subir pra ser diretor, se você não tá andando comigo, então das duas uma, ou eu saio e vou procurar isso em outro lugar, ou a gente resolve o assunto. Olha, Thiago, vamos parar por aqui essa história, tá? Isso aí já tá me soando um pouco até como insubordinação. Então é o seguinte, vamos parar por aqui, você vai dar uma refletida nas coisas que eu te falei. Você tem que me respeitar inicialmente como profissional. Eu estou nessa empresa há mais de 30 anos, você foi meu estagiário, nós sempre tivemos uma boa relação e a gente não precisa bater boca ou parecer que não somos parceiros aqui. Nós precisamos bater as metas, né? Então eu gostaria que você refletisse um pouco e mais pra frente a gente volta a conversar, tá ok? Você entendeu? Não, tá entendido. Eu vou pensar na minha carreira também. Obrigado. Obrigado. Que feedback complexo, hein, André? O André que foi o roteirista do Feedback Games dessa semana, né? Tinha planejado aí, né, o André, você tinha até criado o roteiro pro Wellington ser o meu gestor, né? E você seria o diretor, seria um triângulo aí, né? Daria pra... Mas você teve que assumir o papel aí, o Wellington tá meio mal hoje, não pôde entrar. E daí a gente se virou aqui com... arte do improviso, né? Desde a época da faculdade aí. Quem lembra das aulas do Humberto Clock, sabe? Que a gente improvisava as apresentações de última hora e dava show, né? E a gente fez aí. Mas assim, profundo a questão, porque você deixou o roteiro bem assim com aquele... Eu, pelo menos, quando li a minha parte, eu fiquei com aquele ar de injustiça, né? Ficou aquele ar de injustiça, sabe? Então, quando eu comecei a conversar, eu tava muito disposto, até porque... foi dado aquele cenário assim, do cenário que algumas pessoas podem viver, a situação de ter um chefe, um superior que tem menos performance que você, né? E ali eu já me encarnei um cara que já tava sem paciência. Então assim, eu comecei a jogar umas coisas meio assim, falando do que é valores e crenças da empresa, resultado, até o ponto de chegar onde poucas pessoas fazem, alguém pôde ouvir, e como poderia ser um feedback pro seu chefe. Claro, ali acalorado, né? Quem escutou poderia, né, André, pegar de repente a ideia, mas tirar um pouquinho a energia, mas é possível dar feedback pro chefe, sim. É que eu acho que como os dois já se conhecem há muitos anos, o Thiago aí, o seu personagem acabou passando um pouco até do ponto, né? E assim, como se fosse uma intimidade, demonstrou, né? mas demonstrou bastante um pouco da nova geração aí, que não tem muito receio em se quiser que eu saio, Sim. né? Vou pra outro lugar. Não, André, todos os ex que eu já trabalhei já falaram isso pra mim, cara. Demonstrou bastante, assim, o desprendimento, né? Do tipo assim, se eu não estiver feliz, eu não tenho porquê ficar aqui aguentando esse negócio tipo de discurso. Amor à camisa é uma coisa do passado, os baby boomer que tinham, daí foi passando, nós ainda da geração, nós somos millennium, não sei se somos millennium, se somos X, não sei que geração que a gente é, de verdade, né? A gente ainda tem um pouco disso, mas a gente sonha com essa liberdade. Já eles não, cara, eles já vivem essa liberdade, né? Sim. Mas é interessante o quanto o gerente estava desconfortável com aquela situação, porque tava levando bypass. Um talento, né? E o cara sabe que o cara é o camisa 10. Um pouco no outro Feedback Games eu também tava no personagem desse, o cara do PCP lá, né? Quando o cara sabe que ele é o cara da área, é muito perigoso. O cara perde, por mais que às vezes o cara seja humilde, o cara acaba perdendo
a humildade rapidamente, Olha. né? É só chamar, por exemplo, dar uma erguida, vamos dizer assim, comentar alguma coisa, cutucar a onça, que o cara, quando é o camisa 10, o cara, meu, se libera e fala mesmo, né? Fala. Se o cara tá devendo, o cara fica quieto. E eu vou te dizer a outra lição que é para o lado do gestor. Eu já fui gestor de crack, eu tive muita gente, né, de alta performance. Tive sorte de trabalhar com muito cara de alta performance. E a sorte também que todos esses de alta performance não eram arrogantes, sabe? Porque se eu trabalhasse comigo mesmo, eu teria um problemão, sabe, André? Sim. E os caras de alta performance que trabalharam comigo, assim, tinham uma arrogância ainda com respeito, porque eu construí essa relação de respeito, sabe? Mas assim, cara, é foda mesmo, cara. E você, como gestor, tem que aprender a administrar vamos usar o termo, cavalinho forte. Porque é fácil ser gestor de cavalinho que leva surra pra andar, sabe? O difícil é aquele cavalo, igual o cavalo de corrida, né? O cavalo que é meio chucro ainda. Arredio, né? Arredio. Mas é esse que ganha a corrida. Os corredores é o que o jockey, na hora da corrida, tem que ir sendo levado pelo outro cavalo, com segurança, até o partidor. Porque se deixar o jockey sozinho fora da corrida, o bicho é um maluco, cara. É maluco. Então eu acho que a gente, como gestor, tem muito ainda. Se vocês acham... Eu tô falando até de BizuCast, tudo que a gente falou aqui, que a gente estuda. Se você acha que fazer isso, fazer pós, você tá preparado pra ser gestor de cara alta performance, você tá muito enganado, porque é muito complicado. Agora, nesse jogo, quando o Albino veio com todas as armas e toda a energia, igual você comentou, fica complicado você até argumentar, porque parece que você tá sempre errado. Então, assim, o cara... Virou o jogo, né? Você veio me dar o feedback, eu virei. Tem que dar o resumo da história no final, o cara teve até que dar uma carteirada, dizer, olha, quem contratou, baixa sua bola, que quem contratou você fui eu como estagiário, eu tô aqui há 30 anos, mas mesmo assim tem muito jovem aí que não respeita muito isso, né? Não interessa se você entrou na década de 90 e eu entrei em 2010, né? O que importa é que eu fui para os Estados Unidos e eu entendo como é que funciona. Você até deu uma carteirada, falou assim, não, porque lá nos Estados Unidos, se você for ver um jogo de carteiradas, né, no mundo corporativo, né? É um RPG de Magic, você tá jogando Magic ali, o Gwent, você joga a carta, mais 2, mais 3. Um tem mais estudo, um tem mais experiência, um tem mais o jeito de falar, um tem mais amigos que o outro, tem mais... Como é que chama? Uma parceria com outras áreas, né? Os pares apoiam mais, tem mais apoio. E você chama como que é network, tem mais network. Tem mais network, cada um joga com as armas que tem, né? Mas uma coisa que a gente não comentou ainda é a questão do gerente, que virou chacota, né? Sim, essa é uma situação complicada. Você vê, né? Eu tava no jogo ali, como é um game, eu fui e falei, mas eu nunca falaria. Isso não se fala. É difícil, porque né? assim, a linha do pessoal... Esse é o jogo que você tá falando ali que você vai jogando, mas a linha do pessoal nunca pode ser ultrapassada, porque daí o cara perde a razão. Porque do outro lado, o cara já tá querendo pular no teu pescoço. E eu vou te falar com definição de causa, porque eu já tive 2 ou 3 gestores que eu fiz a situação parecida com o que eu tô fazendo, que fiz aqui. Eu lembrei, André. Só que o cara, você olha no olho do cara, o cara tá com sangue no olho. Ele tá esperando você pisar naquela linha que vai pro pessoal pra descarregar em você. Então, o cara que tá nessa situação, levando o feedback e tem uma performance e não vai aceitar o negócio, tem que manter a classe. E olha, e teve um desses caras aí, que o cara desceu, rodou a baiana comigo, cara. Deu tapa na mesa, saiu da sala, voltou. É que assim, né, esse tipo de conversa é o tipo da conversa que você tem que ir pisando em ovos, porque qualquer coisa pode explodir tudo. E a lição é, se você vai dar feedback e você quer que o cara seja aberto a ouvir, você também tem que estar aberto a ouvir. Exato. Mas só a questão do diretor, que é uma questão que as pessoas vivem também. Você colocou, então eu não posso falar com o diretor? Então, isso ocorre muito. Eu já ouvi essa frase. Eu acho que as pessoas isso acontece muito, que pulam às vezes o chefe e fala com o superior, isso não é proibido. Não. Mas eu acho que é uma questão de respeito. Você sempre tá comunicando o que foi falado. Eu falei, E não usar isso como uma briguinha, uma guerrinha, algo pra você contar como vantagem pro seu próprio chefe, que você tem mais contato com o superior. Sim. Que acontece. Eu já tive que dar um feedback desse tipo e eu falei assim, olha...
você tá indo falar com essa pessoa e eu não tô sabendo. Aí ela veio me chamar, isso foi legal, porque daí a vez ela veio me chamar e perguntou pra mim e eu não sabia. É assim, eu fiquei numa situação difícil, porque daí eu não sabia o que você falou. Se você das próximas vezes me contar, nós estamos juntos. Podemos ajudar. Daí né? a pessoa falou isso. Pô, mas daí eu não posso falar. Eu falei, não, você tá entendendo errado. Eu não tô te repreendendo porque você foi falar. Só que é o seguinte, se você for comprar as brigas sem eu, então você vai ter que enfrentar elas até o fim. Eu não vou te dar cobertura. Você quer minha ajuda? Então, divide comigo. E eu já ouvi do outro lado, eu já ter feito isso, e eu vou te dizer, eu dou a mão à palmatória. Eu fiz por maldade. Tem também o cara que faz por maldade, André. O Álvaro tava no penhasco e ia ser empurrado a qualquer momento, né? Sim. Depois desse feedback, era muito provável que o Thiago falou que ia repensar e tal, mas com certeza ia puxar o tapetão, né? Cara, o que o Thiago ia fazer? Se o Thiago pedir a conta e chegasse pro diretor que o cara tá saindo... Assim, eu tô saindo, o cara lá falou isso e aquilo. A gente não comentou, né, Albino, mas... Na história tinha um outro elemento, que era o diretor já tinha prometido o cargo do Álvaro pro Thiago. Já tava tudo certo, pro Álvaro rodar. E é por isso que o Álvaro tava jogando já os trucos na mesa. E eu vou te dizer, quando eu fiz coisas parecidas, é porque eu tinha também... Eu não tinha uma promessa que nem essa, mas eu olhei o cenário e falei, agora é a minha hora. Eu tô sentindo que agora chegou a minha hora. Eu jogo pra baixo. Eu pensei assim, agora ou eu saio ou eu subo. Mas eu não vou mais ficar cozinhando o galo, não. Não vou ficar levando ninguém nas costas pra depois levar feedback atravessado da performance do cara e me prejudicar, não. Eu falei, não vou deixar mais isso acontecer, não. Beleza, perfeito. É isso. Falou, pessoal. Tchau. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.